been walking with my face turned to the sun. Durante décadas, a palavra black, negro, foi usada como sinônimo de tudo que era ruim, proibido ou perigoso. No cinema, o preto quase nunca foi herói. Era o vilão, o servo ou simplesmente ausente. Mas essa história estava prestes a mudar. I do what I can when I can while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night. Em 1895, na França, os irmãos Lumière realizavam a primeira exibição pública cinematográfica. Cada filme tinha pelo menos 1 minuto e a exibição total levava 20 minutos. Era barato e permitia a ocupação de até 34 pessoas em uma única sala. Os filmes eram fotografias conjuntas que criavam uma cena em movimento e retratando cenas reais do cotidiano. A criação da cinematografia foi uma revolução para a época. O cinema oferecia entretenimento barato e simples, apreciado pelas massas. Peças de teatro e atores famosos, por muitas vezes os ingressos eram muito caros. Agora podiam ser exibidos para um número maior de pessoas em diferentes lugares, permitindo a transmissão, preservação e estudo. Em 1896, foi criado o primeiro teatro da cinematografia, um cinema, Edsonia Hall, do proprietário Thomas Edison, que também foi um dos grandes nomes das máquinas cinematográficas, com o cinetoscópio que permitia que somente uma pessoa por vez pudesse ver o filme. No mesmo ano, também foi criado o primeiro filme de ficção, sem foco na vida cotidiana, roteirizado e acompanhado por um coral, também dirigido por uma mulher, Alicia Gull Blacksley. No século XX, o cinema se consolidou como meio de comunicação e arte, com inovações técnicas e de linguagem, como câmeras em movimento, efeitos especiais, edições de cenas e o primeiro filme de animação. Os filmes ganharam muita força com a Grande Guerra, com propagandas de vitórias militares ou retratação dos inimigos como vilões perigosos. Um dos filmes desse período, considerados o mais influente de todos os tempos, foi O Nascimento de uma Nação, um filme que conta a história dos Estados Unidos, com um viés supremacista branco, em que os heróis são uma organização racista. Foi o pioneiro em várias técnicas de linguagem, o primeiro filme a ser exibido na Casa Branca. Falando nos Estados Unidos, um dos grandes impactos desse período foi o foco do protagonismo europeu para o estadunidense, se tornando Hollywood, com produções mais luxuosas e criação de megas corporações. O cinema aprendeu desde cedo a escolher seu lado. O branco era símbolo de elegância, da civilização, do amor. O negro era parte da paisagem. Servia, obedecia, sorria e no final desaparecia. As telas projetam apenas aquele mundo onde a escravidão era apenas um detalhe. Fique com o chale nos ombros, não quero que fique toda sardenta depois de todo o cuidado que me deu durante o inverno, tirando todas as sardas, ó. E o sofrimento, o figurino. Vamos dar a cada um de vocês 40 acres e uma mula. E uma mula? 40 acres e uma mula. Somos seus amigos. Vocês serão eleitores e vão votar igual aos seus amigos. E muitos dizem, mas é só sobre atuar. Não é somente a atuação, é sobre representar sempre o mesmo cargo, sem ver mudança. Deixa melhor pra você. Está cada vez mais parecido com seu avô. Toby? Sim, senhora Dosh. Este é meu neto, Johnny. Ele é pupila dos meus olhos. Cuide bem dele e mostre-lhe a plantação. E se ele tiver algum problema, ajude-o. Sim, senhora. É sobre nunca ver sua história representada num lugar do outro, como aquela vida perfeita e sem defeitos. É tão irreal que pode não durar para sempre. Tenho medo do que possa vir se a guerra vier, não tem? Mas não precisamos temer por nós. Nenhuma guerra, Ashley, entrará em nosso mundo. É uma história que, mesmo podendo entrar em cena, é barrada por não apresentá-la. Só isso. Ora, tio Remus, faço o melhor que posso para que Johnny seja um menino obediente e confiável. Mas as suas histórias estão tornando isso difícil.
Talvez fosse melhor se ele não ouvisse suas histórias por uns tempos. Anos se passaram, mas mesmo quando a história parece falar de nós, a voz ainda não é nossa. As mulheres negras ganham destaque, mas é a caneta branca que escreve o que elas vivem. Nunca recebi nenhum branco na minha casa. Dona Skeeter. E se a senhora não gostar do que eu vou dizer sobre os brancos? Não me diz respeito. É o olhar branco que dá valor à dor negra. Pressem-se e esvaziem seus armários. Mas a nossa festa de Natal está indo dentro do planejado. Marybeth? Bom, graças a todas, eu anuncio que nós já vendemos todas as rifas de alimentos. Progredimos na arrecadação para as crianças africanas este ano? E muito! Como se o sofrimento só fosse real depois de traduzido. O branco segue sendo o centro, o que escuta, o que salva, o que permite existir. Em cenas em que o negro contradiz o branco, aquele mesmo é constrangido pela vitória, ser atingido pelo branco. E o meme falou que você estava aprontando. Eu não quis acreditar. E o que faz você pensar que gente de cor precisa da sua ajuda? Tá se metendo por quê? Minnie. Tá querendo meter a Abby em encrenca? Não. Quero mostrar a perspectiva dela. Mesmo quando é empatia, o roteiro é o mesmo. O protagonista branco é a ponte entre a juventude negra e o mundo real. Tá. Começa com um desenho como este. E depois um garoto morre com um tiro sem nem saber o que o atingiu. Você não sabe de nada. Não sabe a dor que a gente sente. Não sabe o que a gente tem que fazer. Não tem respeito nenhum pelo modo como vivemos. Você vem aqui para ensinar essa droga de gramática e depois a gente tem que voltar pra rua. E o que você entende disso, hein? Ela é quem entende, quem transforma, quem liberta. Mas quem liberta quem? E aí? Vamos ficar juntos no terceiro ano? Não. O quê? Vamos continuar juntos no terceiro. O cinema chama de compaixão. Às vezes é só controle disfarçado. O branco ensina, o negro aprende. O branco perdoa, o negro agradece. Segregar ou segregação. Mas o que significa essa palavra? É a ação de segregar, de separar, de isolar, de afastar. Separação. Isolamento forçado de um grupo para afastar do grupo principal ou de outros. Discriminação. Segregação racial. Uma das mais famosas segregações foi a segregação racial dos Estados Unidos. Foi um tipo de discriminação racial que teve início com a colonização e a escravidão, que se tornou uma crise sistemática durante o século XIX e XX, sustentada pelas leis de Jim Crow, que impulsionaram a separação entre brancos e negros em escolas, transportes públicos e praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. Também existiram testes de alfabetização usada para negar o direito de voto aos afro-americanos. O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos foi um movimento de protesto em massa contra a segregação racial e a discriminação no sul do país, que ganhou destaque nacional em meados da década de 1950. Esse movimento teve suas raízes nos esforços seculares de africanos escravizados e seus descendentes para resistir à opressão racial e lutar pela abolição das instituições da escravidão. Embora os escravizados tenham sido libertos, a desigualdade e a injustiça continuaram, o que levou a população negra a se unir em busca da igualdade, liberdade e reconhecimento de seus direitos como cidadãos norte-americanos. O Blaxploitation foi um movimento cinematográfico dos anos 70 que se caracterizou por filmes de baixo orçamento com protagonistas negros, geralmente em papéis de heróis moralmente ambíguos, desafiando estereótipos racistas da época. O termo é uma junção de black, negro, e exploitation, exploração, refletindo tanto a crítica quanto a apropriação do termo para o gênero. Filmes como Cephalon, Suplan e Coffee se tornaram clássicos de movimento.
nem tudo era vitória. O movimento Blaxploitation abriu portas, mas também criou novos muros. Muitos desses filmes, mesmo protagonizados por atores negros, ainda foram escritos, dirigidos e controlados por brancos. O resultado era uma representatividade que às vezes parecia libertação, mas que ainda serviu ao olhar do outro. A violência, o crime eram símbolos de poder, mas também reforçavam estereótipos perigosos. A lacração e o backlash seria quando um personagem historicamente branco é interpretado por um ator negro, como no caso de Ariel em A Pequena Sereia. A decisão é frequentemente atacada como lacração ou agenda woke, surgindo do wake acordar. Isso surgiu nos anos de 1960 na comunidade afro-americana para significar estar atento às injustiças raciais. Nas últimas décadas, com o movimento Black Lives Matter, o termo se expandiu e passou a se referir a estar consciente politicamente sobre as questões sociais mais amplas, como diversidade, equidade, gênero e raça, gerando críticas violentas e ataques racistas online. Essa reação conservadora revela a resistência de parte do público a mudanças na representatividade. O racismo disfarçado de alguns críticos argumentam que a inserção de personagens negros em papéis originalmente brancos não é suficiente para combater o racismo e pode até incitar mais preconceito. A polêmica em torno de filmes como Green Book e Histórias Cruzadas demonstra que, mesmo em histórias sobre o racismo, a narrativa pode ser voltada para personagens brancos, em vez de focar na experiência negra. As críticas não se limitam apenas à escalação de atores. Há um debate sobre a representação autêntica. Em alguns casos, a presença negra pode ser superficial, sem abordar a complexidade e a profundidade da identidade e história negra. Da segregação à transformação. Desde o início da história do cinema, a presença de atores e diretores negros em Hollywood foi marcada por muitos desafios e poucas oportunidades. Mas esses pioneiros foram fundamentais para quebrar barreiras e construir caminhos para as gerações seguintes. Nos primeiros anos, cineastas como Oxer Michu, ativando entre as décadas de 1920 e 1950, produziram filmes que circulavam quase exclusivamente dentro da comunidade negra, buscando retratar a realidade afro-americana para o seu público, mesmo em um contexto de segregação racial. A historiadora Mickey McKellar destaca que o racismo estrutural molda a indústria cinematográfica, perpetuando estereótipos sobre pessoas negras. Os estereótipos raciais têm uma história longa no cinema, com personagens negros frequentemente sendo retratados de maneira degradante, desde o Nascimento de uma Nação, de 1915, onde atores brancos usavam blackface para interpretar personagens negros, violentos e animalescos. Ao longo do século XX, os estereótipos se multiplicaram, incluindo figuras como o bufão, a mami, o negro selvagem, o negro mágico e o branco salvador. Na década de 1970, o movimento pelos direitos civis impulsionou uma nova fase no cinema negro, com diretores como Gordon Parks, conhecida como The Learning Tree, de 1969, e Shaft, de 1971, que começaram a representar personagens negros com mais dignidade e complexidade. Mas foi com Spike Lee, nos anos de 1980, que Hollywood vivenciou uma transformação mais significativa com filmes como Faça a Coisa Certa, de 1989, Malcolm X, de 1992 e Infiltrado de Harlem, de 2018, que não só ganharam espaço na indústria tradicional, como também influenciaram cineastas em todo o mundo. Spike Lee é um dos diretores negros mais renomados, reconhecido por sua criatividade e por dar a voz às histórias importantes da comunidade negra. A presença crescente de atores e diretores negros, tanto homens quanto mulheres, é resultado da persistência desses pioneiros e do ativismo social que reivindica mais diversidade. Embora o movimento Oscars So White, iniciado em 2015, tenha levado ao aumento da presença de protagonistas negros, Hollywood ainda enfrenta desafios para corrigir a desigualdade. Um relatório da Universidade de Califórnia revela a estrutura de poder que é predominantemente branca, com 93% dos executivos dos grandes estúdios sendo brancos. A representatividade verdadeira só será alcançada com negros com cargos de direção e produção. Cada conquista, como o Oscar de Hannah Beachler por Pantera Negra, é um processo importante.
Nomes como Oxford Michaud, Gordon Parks, Spike Lee, Jordan Peele, Barry Jenkins, Ryan Coogler, Shelley Buckler, Sidney Poitier, Ava DuVernay, Regina King, Day Hayes e Kathleen Mons representam marcos históricos e contemporâneos dessa trajetória de conquistas e importância cultural e social em Hollywood, provando que a diversidade é um caminho viável e enriquecedor com o cinema mundial, garantindo que as pessoas negras sejam vistas e de maneira justa possam contar suas próprias histórias.